Olá, sejam bem-vindos à segunda videoaula da disciplina Organização, Processos e Tomada de Decisão. Sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nesta disciplina. Vamos agora no slide conferir os objetivos desta videoaula. Em primeiro lugar, nesta videoaula nós vamos apresentar e discutir o que são processos. Em seguida, compreender a importância dos processos e de seu adequado gerenciamento para a administração. Apresentar os princípios para a análise e otimização de processos. Relacionar a gestão da qualidade à gestão de processos e, finalmente, apresentar e discutir as semelhanças e diferenças entre a reengenharia e a melhoria contínua. Vamos começar. Em nossa dinâmica diária de trabalho, estamos sempre realizando algo, executando tarefas com os mais diferentes objetivos e finalidades. É comum dizermos que algo está tomando mais tempo do que o necessário ou que os recursos necessários para se realizar alguma atividade não estão disponíveis no tempo, local ou custo corretos. Em boa parte dos problemas que vivenciamos nas organizações, o modo de fazer está incorreto ou não foi adequadamente planejado. Nestes momentos, mesmo que não saibamos, estamos culpando os processos. Evidentemente, os processos não se constroem sozinhos e muito menos surgem com a natureza. Podemos afirmar que os processos organizacionais são desenvolvidos de forma tácita ou explícita. São tácitos quando replicam sem maiores discussões críticas o que os indivíduos costumam fazer. São explícitos quando, em contrário, são analisados de forma objetiva e de acordo com critérios considerados adequados e aplicáveis àquela situação. Observem que os processos são construídos por indivíduos que muitas vezes não têm o domínio adequado do que se pretende fazer ou de como se deve ajustar os modelos à realidade ou vice-versa. Problemas com processos geralmente são problemas com pessoas. Lembre-se, pessoas constroem processos, na maioria das vezes com boas intenções. Mas isso não significa necessariamente que os objetivos são ou serão atingidos dentro da necessidade ou dos níveis de satisfação considerados aceitáveis. Nesta videoaula, vamos então falar sobre os processos e como estes podem ser utilizados para gerar resultados cada vez mais satisfatórios para todos os envolvidos na administração pública, incluindo os formuladores, os decisores, os implementadores, os beneficiários e os avaliadores das políticas públicas. Antes de falarmos a respeito de processos, precisamos entender o que são métodos. Vamos ao nosso próximo slide. De acordo com o autor Oliveira, muito utilizado na área de gestão de métodos, métodos são meios, por quaisquer formas pelos quais o trabalho possa ser descrito e ou representado, segundo critérios ou objetivos específicos. O meio é a forma, o processo, o caminho pelo qual uma determinada tarefa pode ser realizada. Temos aqui uma citação. Os métodos são relacionados com a maneira pelo qual o trabalho é executado. Os processos com o tipo de trabalho feito. O sistema corresponde a um conjunto de processos correlacionados. Nesse sentido, então, vemos que método, processo, sistema são três itens muito próximos e que são utilizados de maneira bastante intercambiada, de maneira bastante próxima um do outro, como praticamente de forma complementar. Essa disciplina, organização, processos e tomada de decisão, pode ser vista também com outro nome, organização, sistemas e métodos. Nesse sentido, existe essa possibilidade e essa proximidade desses conceitos. Vamos distribuindo e vamos destrinchando esses conceitos ao longo desta videoaula. Compreendido o que é um método, passaremos à discussão do que é um processo e seus elementos constitutivos. De forma geral, podemos dizer que todo processo possui três elementos: entrada, processamento e saída. Entrada tem a ver com aquilo que está sendo importado do ambiente externo para o ambiente interno. O processamento é o conjunto de atividades, de ações que são realizadas no interior da organização, ou seja, no interior do sistema, a fim de garantir e gerar cada vez mais valor agregado ao trabalho. A saída indica o retorno dado por esse processamento ao ambiente externo. Logo, um processo visa ao desenvolvimento, construção, estruturação, enfim, conduz a uma mudança.
Processos significam mudança. Nenhum processo pode ser executado e, ao fim, terminar gerando um resultado inócuo, ou seja, esse processo ser vazio de significado. Vamos pensar por um instante no processo produtivo de uma empresa. A construção de um veículo em uma montadora, por exemplo. Nós podemos verificar que essa montadora tem toda um conjunto, uma cadeia de processos que vão incluir a compra das suas matérias-primas, a contratação de sua mão de obra, o estabelecimento de contratos com outros proprietários, com outros indivíduos, com outras empresas, inclusive com outros concorrentes. Nesse sentido, ela traz informações, traz matéria, traz conteúdo de fora para dentro da sua própria organização. Processa essas informações e devolve ao mercado os veículos. Esses veículos construídos e vendidos, busca-se, com essa venda, garantir o funcionamento da montadora. Vamos pensar agora na prestação de um determinado serviço, como, por exemplo, uma consulta médica ou uma cirurgia. Talvez seja um pouco diferente o processo em termos de produtos e serviços, mas não necessariamente tão diferente. Vamos observar que na prestação de serviço não se trabalha basicamente com a ideia de um processo de venda, de compra, mas eu estou tentando resolver um problema. A prestação de serviço trata então disso, da existência de um problema do tomador do serviço, o qual será, pelo menos teoricamente, resolvido pelo prestador de serviço. Vamos agora, no próximo slide, observar um conceito mais apropriado do que vem a ser processo. De acordo com Ballesteros Álvares, um processo é uma determinada sequência estruturada e pré-definida de ações que transformam os insumos captados em saídas e as oferece ao ambiente, agregando valor a partir do momento em que manipula adequadamente esses insumos. Basicamente, aquilo que já dissemos. O processo trabalha com uma entrada, o processamento e a saída. E lembrando que processamento é transformação, é mudança, é agregação de valor. Ainda com relação à gestão de processos, nós temos os componentes de um determinado processo. Uma vez conceituado o processo, vamos entender a hierarquia do processo. O caderno didático apresenta diversos subníveis. Lá são tratados macroprocesso, processo, subprocesso, atividades e tarefas. Para fins de comparação, apresentarei nos próximos slides uma hierarquia ligeiramente diferente. Vamos ver. Neste caso, adotamos a conceituação do autor Carreira. Para ele, um processo é uma série de atividades decompostas em tarefas que, por sua vez, são decompostas em operações, que são responsáveis pela produção de bens e serviços. Ou seja, um processo é um conjunto de atividades, que é um conjunto de tarefas, que é um conjunto de operações. O mesmo autor, ele define, logo abaixo, que uma atividade é um conjunto de tarefas. E que, posteriormente, uma tarefa é um conjunto de operações pertencentes a uma mesma atividade, realizadas por uma entidade de forma lógica, racional e estruturada, de acordo com o procedimento operacional. Nesse sentido, ainda existe o conceito de operação, que é a ação indivisível, é a menor porção de trabalho que você consegue realizar. Então, nesse sentido, a operação é a ação indivisível pertencente a uma tarefa realizada por uma entidade de cada vez. Então, temos operações que formam tarefas, tarefas que formam atividades, atividades que formam processos. Uma questão que tem ocupado bastante os estudiosos relacionados aos processos refere-se à diferença entre os termos gestão de processos e gestão por processos. No próximo slide, trataremos desta discussão. Gestão de processos. Representa um tipo de gestão específica, no caso a gestão de processos, onde se busca entender os processos que são geridos pela organização, ou seja, como tratar melhor o que é feito dentro da organização. Então, os processos constroem a organização. Quando nós vamos falar de gestão por processos, significa gerir, ou seja, gerenciar a organização de acordo com seus processos críticos. Em suma, a organização passa a ser orientada por seus processos. É como se existisse aí ligeiramente uma inversão
no gerenciamento. Na primeira situação, na gestão de processos, a organização tem sua maneira peculiar de funcionar, sua maneira específica de funcionar, e ela trabalha atuando sobre os processos de maneira mais pontual. Aqueles processos que precisam ser corrigidos, são corrigidos. Na gestão por processos, aí todo o trabalho da organização é baseado no que se conhece, no que se concebe como processos críticos, aqueles processos que são os mais importantes. Numa indústria, por exemplo, os processos que vão chamar mais atenção são os processos de produção e de logística, uma vez que produzir e entregar o produto são os processos que podem ser considerados os mais críticos. Uma vez que esses processos não funcionam ou não funcionem adequadamente, o cliente ele tem dificuldade em ter acesso aos produtos e serviços da empresa. Então existe uma pequena diferença, mas essa diferença é conceitual. Alguns autores chegam a questionar se de fato essa diferença existe na prática ou se isso não passa meramente de um erro de tradução, né? Então, management process, né, se é a gestão de processos ou gestão por processos. Nós entendemos que existe essa diferença e que cabe realmente uma questão de gestão adequada, né, em termos de trabalhar com os processos de ponto de vista pontual ou colocar os processos mais importantes como aqueles que organizam e garantem o funcionamento da organização. Neste contexto, vale destacar o entendimento do Ministério Público Federal citado no caderno didático da disciplina, para o qual o adequado gerenciamento dos processos visa ao cumprimento de objetivos chaves, quais sejam, em primeiro lugar, a satisfação dos clientes, a gerência participativa, o desenvolvimento humano, a metodologia padronizada, a melhoria contínua. Também podemos destacar as questões relacionadas à informação e comunicação, a busca da excelência, e esses são os principais objetivos da melhoria e do trabalho da gestão realizada com foco na gestão dos processos. Vamos falar agora a respeito dos dois grandes tipos de processos existentes, que nós podemos chamar de processos de negócio e processos de suporte ou de apoio. Vamos ao slide. Processos de negócios são os processos que nós vamos entender como macroprocessos. Eles reúnem as principais atividades da organização e eles estão relacionados às atividades que nós vamos chamar de atividades fim da organização e normalmente eles focam o cliente. Quando falamos de processos de negócios, são aqueles processos que vão buscar garantir o máximo de retorno agregado para a organização. Eles têm a ver principalmente com o cumprimento dos objetivos de longo prazo da organização. Por sua vez, os processos de suporte ou de apoio, eles buscam garantir um funcionamento mais adequado interno da organização. A gente pode dizer que eles buscam garantir as condições adequadas e satisfatórias para os processos de negócio. Então, veja bem, existe uma diferença clara. Numa indústria, os processos de negócio têm a ver principalmente com o cliente, né, com a satisfação desse cliente, com a busca para que esse cliente permaneça trabalhando, né, e continue adquirindo os nossos produtos e serviços. Como em contrapartida, os processos de suporte ou de apoio, eles têm a ver principalmente com a estrutura organizacional internamente e como essa estrutura deve ser gerenciada de forma a garantir que ela possa realizar, que a organização possa organizar e realizar as suas atividades em termos de negócio. Embora possamos representar os processos de forma textual, é mais comum que o façamos por meio de uma representação gráfica, a qual chamamos de fluxogramas. Os fluxogramas formam um conjunto especialmente importante de ferramentas para análise, construção e otimização de processos, uma vez que nós, seres humanos, somos mais facilmente impactados, memorizamos e aprendemos mais facilmente quando nos defrontamos com imagens. Definir e apresentar processos sob a forma textual pode significar perda de tempo precioso, principalmente quando o tempo é um fator primordial para se definir a competitividade da organização. O uso, então, dos fluxogramas não é acessório, mas sim praticamente fundamental e imprescindível. Vamos agora tratar do conceito de fluxograma. De acordo com Oliveira, o fluxograma é uma representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis
e ou unidades organizacionais envolvidas no processo. Nesse sentido, o fluxograma permite visualizar de maneira bastante assertiva o que é o trabalho a ser realizado. Como já dissemos, o trabalho de análise do fluxograma traz uma efetividade maior do que apenas a leitura textual desse mesmo processo. Existem diversos tipos de fluxogramas e as classificações são por vezes um tanto quanto polêmicas. Citaremos aqui alguns tipos de fluxogramas. O fluxograma sintético, de blocos, de símbolos, o fluxograma esqueleto, o fluxograma de procedimentos, o fluxograma vertical e horizontal, o fluxograma apenas vertical e o fluxograma de documentos. É importante discutirmos os objetivos dos fluxogramas. Podemos destacar: garantir a padronização dos métodos e a maior rapidez na descrição dos mesmos. Podemos também falar sobre a facilitação da leitura, do entendimento e do uso dos métodos. Podemos destacar também a facilitação da localização e a identificação dos aspectos mais importantes de um determinado processo. Podemos também destacar a melhora na flexibilidade dos métodos, assim como do grau de análise. Diversos questionamentos podem ser respondidos a partir da utilização dos fluxogramas, quando estes são utilizados como ferramentas de análise de processo. Vamos destacar algumas dessas questões. O que é realizado neste processo? Ou seja, o que será feito? Como é feito? Para que serve um determinado processo? Outro questionamento: qual a importância de um determinado processo no contexto geral da organização? Esse processo agrega valor ou destrói valor? Ele colabora ou não colabora com a realização das atividades da própria organização? Outro questionamento: o processo é realmente necessário? De fato, há essa necessidade de se realizar esse processo desta forma? Uma outra pergunta: o posicionamento de determinada atividade ou tarefa está correta em relação aos objetivos previamente definidos? Ainda podemos perguntar: que tipos de resultados ou impactos podem ser produzidos ou são esperados a partir de um processo? Voltamos aí e sempre falamos a respeito dos indicadores e da avaliação de eficácia, efetividade e eficiência. Outro questionamento: quem deve executar cada etapa do processo? As pessoas sabem e são treinadas adequadamente para realizar o trabalho, para realizar o processo? Como a fase será executada? Não é? Esse processo em si, ele traz exatamente a contribuição adequada para o trabalho? Outro questionamento: os recursos necessários para a execução do processo estão disponíveis? Então são várias questões, todas elas muito relevantes e que vão levar em consideração e permitir posteriormente um adequado gerenciamento dos processos da organização. Vamos ver agora nos próximos slides alguns exemplos de fluxogramas. Vamos começar pelo fluxograma de bloco. Este é o fluxograma mais simples que nós podemos fazer. Nós temos as atividades, né? E em seguida nós vamos listando a sequência dessas atividades. Vocês podem observar que não estamos preocupados com os processos de tomada de decisão, ou seja, não estamos preocupados com o que pode ou não pode ser feito. É como se o processo ele fosse uma sequência bem descrita. Então eu vou receber a nota fiscal, eu vou validar a nota fiscal, eu vou lançar a nota fiscal no sistema, eu vou pagar a nota fiscal. Essa é a forma mais simplificada que você pode ter para descrever um processo. Nós temos aqui o fluxograma de processos. Esse já é um fluxograma que traz uma condição de decisão. Nós temos aqui esse símbolo, se vocês observarem, no início e no fim, né? É um símbolozinho específico para mostrar que o processo está começando e que ele está terminando, onde ele começa e onde ele termina. As caixinhas, os retângulos, são as atividades que são executadas, e esse losango é um processo, é uma ideia, né? Um tomador de decisão. Então nós iniciamos, aí tem lá a primeira questão: verificar a disponibilidade de insumo. O insumo está disponível? Então, se não está, eu vou caminhar aqui na direção de solicitar insumo no setor de estoque. Se o insumo está disponível, eu vou pedir para colocar o insumo no equipamento, eu vou ligar o equipamento. Aí eu vou perguntar: o produto está pronto? Se o produto não está pronto, eu retorno. Se o produto está pronto, eu vou desligar o equipamento e eu chego ao final. Esse é um processo também, até colocamos ali em cima, fluxograma simples,
Porque, na verdade, esses fluxogramas eles podem ter diversos níveis de complexidade, né? Então, num determinado momento, eu poderia, inclusive, tratar de uma maneira mais adequada. Uma sugestão, por exemplo, seria aquela etapa lá de cima, solicitar um insumo no setor de estoque, deveria, né? No meu entendimento, deveria ter uma seta para trazer aqui para a finalidade, para o fim. Mas isso são questões de foro individual do analista ou do criador do procedimento, do processo. No caso aí do fluxograma. Um outro exemplo de fluxograma é o fluxograma funcional. Vocês podem observar que aqui na lateral nós temos as atividades: estoque, compras, finanças e pagamento. Esses podem ser os departamentos da empresa, né, em que as ações vão ser executadas. Então eu sei o que acontece e eu sei também onde vai acontecer. Então lá no estoque é feito o pedido de compra. Lá em compras é feita a checagem do pedido, se essa checagem procede, se não proceder o pedido é negado e volta a informação para o estoque de que não será realizada a compra. Se o pedido procede, então a compra é autorizada, é feita a seleção do fornecedor. E aí vai para o departamento de finanças para verificar se é possível, se tem o dinheiro para fazer a compra. O recurso está disponível? Se estiver disponível, a compra é autorizada, ainda lá no departamento de finanças, volta para o departamento de compra, que efetua a compra, encaminha para o departamento de pagamento, que faz o pagamento, que volta, o produto chega lá no estoque. Se por um acaso, aqui no departamento de finanças, não existir o recurso disponível, então volta para o departamento de compra, que não pode comprar porque a compra não tem recurso, e arquiva a compra e informa ao departamento de estoque. Então vocês podem ver que um determinado processo, ele pode atravessar, inclusive, vários departamentos, várias áreas da organização. Isso é fundamental para o nosso entendimento de por que muitas vezes um departamento fica parado, esperando informação, esperando o material de outro departamento. Talvez o departamento de finanças não consiga compreender a importância que tem o estoque lá para o departamento de estoque, né? Então o setor de pagamento, por exemplo, aqui, efetua o pagamento. Às vezes o pagamento não está tão preocupado em realizar essa atividade de efetuar o pagamento, o que vai atrasar o recebimento do produto lá no estoque. Então é por isso que nós falamos a respeito da necessidade de se entender o fluxo sistêmico, né? A atuação sistêmica, o quanto que uma determinada organização é um sistema aberto. Qualquer parte, qualquer subsistema, e nós poderíamos dizer que pagamento, finança, compras e estoques são subsistemas dessa empresa, se uma dessas partes funciona mal ou não funciona corretamente, automaticamente ela trabalha contra o fluxo correto, contra o entendimento e a necessidade de chegar a um determinado resultado. Então, todo o processo, né, ele precisa ser compreendido a partir das suas diversas estruturas, a fim de que todos os colaboradores, eles possam realizar o trabalho de maneira satisfatória. Um outro tipo de fluxograma é o fluxograma vertical. O fluxograma vertical, ele é um fluxograma mais complexo, e aí, nessa primeira parte do fluxograma já vem uma explicação do que ele é. Nós podemos ver lá em cima o código do fluxograma, né? Nesse caso a gente trabalha com uma empresa com diversos fluxogramas estabelecidos. O objeto de estudo dele aí são os pallets, né? Pallets são aqueles equipamentos, aqueles materiais que a gente utiliza para transportar estoque. O processo ele tem um nome, recebimento e armazenagem de pallet. Ele vai acontecer lá no armazém W42. Ele foi formulado, aqui tem o nome da pessoa, Rafael Lima, tem a data em que foi feito. O gestor do Rafael Lima aprovou esse fluxograma, a data de aprovação, e tem aqui do lado, em atividades, operação é uma bolinha, transporte é uma seta, espera esse símbolozinho mais redondinho do lado direito, a inspeção é um quadrado e a armazenagem é um triângulo. Aqui a gente tem, né, o trabalho e aqui quantas vezes cada uma dessas operações apareceu. Então aqui do lado, aqui, ó, operação, 3 vezes. Se a gente observar o fluxo embaixo, vocês vão ver que na coluna da bolinha, na coluna da operação, o fluxo passou por ela 3 vezes. Aqui no transporte, que é a setinha, 2 vezes. Nesse símbolo aqui da espera, 1 vez. Na inspeção, 1 vez. E na armazenagem também 1 vez. E aí vem a descrição do fluxo. No item 1, o caminhão estaciona na doca de descarregamento.
Qual é a distância? Não tem a descrição da distância, tem o tempo, 5 minutos. O que é isso? É um tempo de espera, então começa com uma espera. Depois passamos, descarregamento dos pallets para a área transit. A distância de 100 metros, levou 12 minutos para fazer isso, essa é uma atividade de transporte. Aí vem uma observação que é relevante, caminhão médio com 10 pallets. Vocês vão observando que o fluxograma vertical ele é um fluxograma bastante detalhado, porque ele vai trazer não só a sequência, mas o que está sendo feito, qual a distância foi percorrida, qual o tempo foi necessário para realizar, e aí você vai acompanhando esse fluxo e vai compreendendo a maneira de realizar. Ele é mais específico, principalmente para atividades de cunho administrativo, né? Esse mesmo fluxo aqui, ele poderia ter sido construído na forma de um fluxo, de um fluxograma funcional, como aquele exemplo anterior, mas ele traz esse benefício aqui de ser bem estabelecido, o uso dele muito utilizado e bastante útil para as organizações. Uma área especialmente importante da gestão de processos trata da modelagem de processos de negócios, cuja principal ferramenta é o BPMN, Business Process Management Notation, que veremos em alguns detalhes nos próximos slides. BPMN foi desenvolvido em 2004 pelo Business Process Management Institute, BPMI, em 2004. A finalidade dele é suprir a lacuna entre o desenho de processos e a implementação dos processos. Também visa garantir o nível adequado de intuitividade e compreensibilidade por todos os usuários. É composta, cada modelo do BPMN é composto por um único diagrama, o Business Process Diagram, BPD. Os processos dentro do BPMN, eles podem ser divididos em 3 categorias. Em primeiro lugar, nós temos os processos internos. Eles são realizados na própria organização, são processos locais. Tá? Depois nós temos processos abstratos. Eles pertencem a organizações externas e devem ser especificados como externos. Não fazem parte da especificação dos processos internos. Às vezes, imagina, nós fizemos uma compra e eu preciso, então, descrever que estou num tempo de espera. O que acontece entre o meu pedido, entre a minha compra e a chegada do produto, uma série de processos vão ocorrer na empresa de quem eu estou comprando, naquela empresa que é o meu fornecedor. Eu não preciso listar, eu não preciso explicar esses procedimentos, já que eles são procedimentos internos daquela empresa, mas externos à minha empresa. No entanto, existem os processos que a gente chama de processos de colaboração. Eles são um pouco diferentes dos processos abstratos. Eles pertencem a organizações externas, mas devem ser especificadas como processos internos em função de nível de interação e impactos. Nós vemos muito isso, por exemplo, nas empresas que trabalham com o sistema de gestão de estoque just-in-time, em que uma empresa tem acesso direto ao sistema de gestão de estoque da outra empresa, do sistema de fornecimento de matéria-prima e de insumos. Então eu posso pegar uma parte daquele processo que é externo e mapear esse processo como uma parte do meu processo. É claro que vai ficar descrito lá que esse processo não é meu, mas que eu preciso compreendê-lo porque ele tem um impacto no funcionamento da minha organização. Esse aqui é o BPD-S, é o Business Process Diagram Shapes, ou seja, é um quadro das formas ou dos elementos que eu posso utilizar durante a execução dos meus eventos. Aqui à esquerda nós vemos os eventos, são divididos em 3 categorias, as formas que são para os inícios dos processos, as formas que são utilizadas durante a execução e as formas que são utilizadas para finalizar os processos. O próximo slide traz um exemplo de utilização, um famoso BPD, que é um Business Program Diagram. Aqui nós temos, nesse modelo, aqui o order é uma compra, e aí o cliente está solicitando uma compra, eu vou verificar se eu tenho condição de oferecer essa compra. Aí vem todo um processo, né? Esse processo, vocês podem observar, esse símbolozinho aqui, parecendo um envelopezinho, indica que existe uma troca de um documento. Também temos os losangos aqui com esse
esse item, né, dentro dele, e aí quando houver um questionamento, eu tenho situações que eu tenho uma resposta positiva, outras situações eu tenho uma resposta negativa, e esse então é o fluxo, né, gerado a partir desse modelo do BPMN, que é um modelo de gestão de processos de negócio, um modelo bem contemporâneo, né, muito mais recente, e traz uma notação, traz um conjunto de formas para você permitir a construção dos processos de uma maneira mais adequada aos dias atuais. Aqueles primeiros fluxogramas de bloco, eles tratam muito a ideia ainda de você imprimir um documento, de você arquivar um documento, né? Esse aqui já trabalha mais a questão dos processos de um ponto de vista mais eletrônico, é uma construção mais contemporânea. Ao nos depararmos com a necessidade de analisar, criar ou modificar processos, devemos estar atentos à necessidade de mantermos uma postura crítica, mas proativa. A busca por processos eficazes, eficientes e efetivos passa pela comparação entre os objetivos esperados para o processo e os resultados obtidos após a sua execução. Torna-se necessário buscar compreender o que, como, quando e por que algo é realizado e comparar essas medidas com o que deveria, como deveria, quando deveria e por que deveria ser realizado. Ou seja, é um confronto entre a expectativa de resultado, o ideal, e o resultado obtido, o real. Também devemos nos preocupar se quem faz é quem deveria estar fazendo, se o uso dos recursos é condizente com aquele uso esperado, e ainda se os custos apurados estão sob o controle ou equivalentes àqueles esperados. Vamos falar nos próximos slides a respeito dos conhecidos princípios para definição, análise e otimização de processos. Vamos aos slides. Existe um conjunto de princípios para a construção e análise de processos, segundo esse autor, o Carreira. O primeiro princípio é o princípio da criação. Segundo esse autor, um processo somente deve ser criado se tiver finalidade específica e somente deve ser mantido se as tentativas de supressão simples ou de fusão não forem viáveis. Ou seja, não crie se não houver necessidade. Apenas processos que se justificarem, em que você tiver certeza que existe necessidade da criação e manutenção, é que permanecerão esses processos. Quando você não observa esse princípio, você tem disfunções. A primeira delas é o seguinte, é a duplicidade de controle. Então você tem um processo e de repente você descobre que existe outro processo fazendo basicamente a mesma coisa. Esses dois processos concorrentes e sobrepostos, eles vão gerar dados conflitantes. É como se eu tivesse duas pessoas fazendo a mesma coisa, só que fazendo de formas diferentes, em momentos diferentes e com instruções diferentes. Nós temos também um problema, é a redução da eficácia do processo de tomada de decisão e da produtividade, e aumento da fadiga. A partir do momento que mais pessoas fazem coisas semelhantes, sem necessidade, eu passo a ter então uma dificuldade para manter um controle sobre esses indivíduos e sobre a qualidade do trabalho. Outra disfunção é o aumento dos custos. Obviamente, 2, 3 pessoas fazendo coisas sobrepostas, realizando processos de maneira sobreposta, acaba por aumentar os custos dessa operação. O próximo princípio é o princípio da automação. Segundo ele, é necessário criar processos suportados por tecnologia de ponta, eliminando o máximo possível do trabalho do homem. O trabalho do indivíduo deve ser aquele relegado ao mínimo possível. Sempre que houver uma máquina, uma tecnologia, uma capacidade operacional diferenciada, utilize essa capacidade. O trabalho humano deve ser direcionado a itens com menor repetibilidade, com menor atuação e menor risco ao indivíduo e às necessidades da organização. As disfunções. Em primeiro lugar, nós temos as dificuldades técnicas e limitações operacionais. Quanto mais automático ou automatizado for o trabalho, menos problema eu tenho com a questão da qualidade, por exemplo. Impossibilidade de criação de indicadores e relatórios de gestão. Se o trabalho é automatizado, fica mais fácil gerenciar controle e avaliar a qualidade. Outra questão também, outro problema, é a perda de competitividade e aumento da insatisfação do cliente e dos custos operacionais. Se o trabalho é feito com base num processo mais automatizado, existe uma probabilidade menor de erros. Então isso gera, em condição, uma satisfação maior do cliente.
Por fim, nós temos lá o aumento de erros e dificuldades no monitoramento, controle e avaliação. O próximo princípio é o princípio da parcimônia. Um processo de trabalho bem construído não deve ter mais dados que os necessários para realizar as operações para as quais foi planejado, ou seja, o processo deve utilizar apenas aquilo que é necessário. Você não deve disponibilizar mais recurso, você não deve disponibilizar mais material, você não deve disponibilizar, enfim, mais tempo do que for necessário para o processo realizar a sua atuação, realizar a sua finalidade. As disfunções, os problemas decorrentes: falta de confiabilidade e de integridade, insegurança, elevação do tempo de processamento, ou seja, do tempo de realização da atividade, aumento dos erros, aumento dos custos operacionais, perda de qualidade. Por quê? Porque você disponibilizou e consumiu mais recursos do que era necessário. O próximo princípio é o princípio da persistência. Um processo deve estar sempre pronto para entrar em operação. É muito comum nós ouvirmos dizer assim: não podemos realizar essa atividade porque o sistema caiu, o sistema não está disponível. Isso é uma violação do princípio da persistência. Quando o sistema não é persistente, quando o sistema não está adequadamente disponível, nós temos a indisponibilidade dos processos, dados, informações e resultados do processamento. Nós temos uma perda também de produtividade, aumento do tempo de processamento, nós temos um comprometimento da qualidade e uma redução da satisfação do cliente. Ou seja, quando for necessário, o processo precisa estar a postos. Tudo que nós precisamos deve estar à disposição para que o processo possa ser executado. O princípio da ordenação diz que um processo deve estar estruturado na sequência lógica de entrada dos dados. Ou seja, eu preciso conhecer primeiro a minha realidade para entender como aquele processo vai funcionar. Uma vez feito isso, eu vou garantir que exista uma ordem lógica para isso, né? Eu vou evitar loops, ou seja, eu vou evitar ficar repetindo passos e fases e etapas do meu procedimento. Eu vou ter também limitações em termos de geração de indicadores. A partir do momento que eu não sei onde o processo começa e onde ele termina, eu tenho um aumento do número de erros, eu tenho perda de qualidade, eu tenho aumento do custo operacional. O princípio da permanência diz que os dados permanecem em depósitos de dados, não em processos. Se eu preciso tomar uma decisão, isso tem que estar avaliado e arquivado no momento adequado, no local adequado. Eu só levanto os dados, eu só trago para mim as informações adicionais se de fato o processo precisar disso. Não havendo necessidade, isso fica arquivado. Eu não vou tumultuar o processo fornecendo para ele mais coisas do que é o necessário. Então, quando isso acontece, eu tenho um aumento do tempo de espera, eu tenho perda de produtividade, eu tenho conflitos que geram ineficiência e ineficácia, eu tenho dificuldades para executar o monitoramento, o controle e a avaliação. O que é o princípio da independência? Um processo deve ser independente dos outros a fim de alcançar seus objetivos. Eu não posso que um processo fique esperando o outro e aquele outro fique esperando um outro, não é? Os processos, então, eles têm que começar e eles têm que contribuir. Um processo é uma sequência adequada, não é? Quando nós violamos esse princípio, nós temos o comprometimento do princípio da permanência, nós temos um aumento da dependência de processos em relação aos demais processos e nós temos um aumento de tempo de ciclo, ou seja, o tempo de processamento e do custo operacional. Os dois últimos princípios são o princípio da temporalidade e da simultaneidade. O que diz o princípio da temporalidade? Os processos interdependentes devem estar estruturados para que sejam executados na ordem cronológica a fim de garantir a consistência dos dados. Ao longo do tempo, as coisas acontecerão no tempo adequado, na ordem, na sequência e no momento adequado. O último princípio, o princípio da simultaneidade, diz que em um mesmo sistema, processos são executados simultaneamente a fim de reduzir o tempo de ciclo, exercer os controles e reduzir o custo operacional. O que significa essa simultaneidade? Sempre que possível, faça as coisas ao mesmo tempo ou faça mais coisas ao mesmo tempo. Se não existe a necessidade de um processo ficar aguardando o outro processo, faça, realize, execute esses dois processos de maneira simultânea. Antes de fecharmos a nossa videoaula, falaremos a respeito da relação entre a gestão de processos e a gestão de qualidade. Basicamente, o que é a gestão de qualidade? A qualidade para nós envolve
a avaliação de um conjunto de atributos. Que atributos são esses? Alguns desses atributos são definidos pelo fornecedor, outros atributos são definidos pelo cliente. Do ponto de vista do fornecedor, a qualidade, na maioria das vezes, tem a ver com o cumprimento de um determinado conjunto de atributos. Ou seja, imagine um indivíduo, uma empresa que constrói mesas. Ela estabelece uma mesa, considerada mesa padrão, ela fala, olha, nós temos aqui uma determinada mesa, essa mesa tem um tampo de mármore, essa mesa suporta tantos quilos, essa mesa tem um comprimento de tantos metros e tem uma largura de X centímetros, essa mesa tem uma perna e tem 4 pernas utilizadas, construídas a partir de tal material, pode ser um aço, pode ser uma madeira, enfim, são estabelecidos parâmetros, atributos que vão definir como é o produto. Nesse primeiro momento, estabelecido esse produto padrão, a ideia é que o processo produtivo desenvolva cada vez mais produtos semelhantes àquela mesa padrão. Quanto mais próximo eu chegar em termos de desenvolvimento deste modelo padrão de mesa, maior vai ser então o meu entendimento do que é qualidade. Isso então do ponto de vista do fornecedor. Agora, do ponto de vista do cliente, o cliente ele tem uma expectativa de uso. Ele quer chegar e utilizar a mesa e entender que aquela mesa supre as suas necessidades e as suas expectativas. Do ponto de vista do cliente, a principal medida, o principal atributo é a sua satisfação. Então ele vai dizer se a mesa é boa ou não, se a mesa é satisfatória ou não, se os quesitos e os requisitos dele em termos de usabilidade foram atingidos. Nesse sentido, né, se nós formos fazer uma avaliação ao longo do tempo com relação à gestão da qualidade, nós vamos observar que, num primeiro momento, a gestão da qualidade se ocupava por verificar os produtos. Pegava produto por produto, media os seus atributos, comparava os seus atributos e chegava à conclusão se aquele produto estava ou não dentro daquela margem de confiabilidade que eles tinham definido. A partir do momento que a produção se tornou em larga escala, uma produção em massa, essa preocupação com os produtos, ela começou a ficar realmente mais difícil de ser executada. Essa avaliação individual de produtos, ela se torna muito mais difícil. O que se tem que fazer? Você passa, então, a se preocupar com o processo, né? A forma como o produto é construído. Eu vou me preocupar com o produto para que, tendo uma boa gestão do processo, os produtos decorrentes desse processo, o serviço decorrente desse processo, possa ser considerado, então, tanto internamente pelo fornecedor, quanto externamente pelo cliente, um produto satisfatório, um produto de qualidade. Então, quando falamos da relação entre qualidade, gestão da qualidade e gestão de processo, essa relação hoje é muito próxima. Não há muito como fazer hoje a gestão de qualidade sem se preocupar com os processos. Um exemplo disso, ISO 9000. Não existe uma ISO para mesa, uma ISO para petróleo, uma ISO para carro. Existe ISO para processo. A ideia é que os processos sejam processos de qualidade. Então, quando uma empresa diz, eu tenho um certificado ISO 9000, ela não quer dizer que o produto dela é um produto certificado, ela quer dizer que os processos de fabricação e de gerenciamento dela são avaliados e são certificados. Então, essa relação é muito interessante e ela precisa estar muito clara. Hoje, mais do que nunca, dada a Constituição, né, dada a forma como nós nos organizamos em sociedade, como as indústrias, as empresas, as organizações também se estruturam, a gestão do processo é uma gestão fundamental para ser feita. Quando nós pensamos em análise e modificação de processo, nós podemos destacar 2 paradigmas. O primeiro paradigma é o paradigma da reengenharia e o segundo é o da melhoria contínua. No próximo slide, nós vamos observar aí as semelhanças e as diferenças entre esses 2 paradigmas. Nós temos aqui comparação entre a reengenharia e a melhoria contínua. Listei para vocês alguns aspectos, né? O tipo de mudança, a forma de abordagem, o grau de risco, âmbito de mudança, tempo consumido, fluxo de decisão, frequência de ocorrência e base de apoio. E aí separei reengenharia e melhoria contínua. Antes, é só interessante falar um pouco. Quando nós falamos de melhoria contínua, nós estamos falando principalmente a gestão oriental, a gestão que surge no Japão, a gestão que depois caminha para a Coreia do Sul e caminha para a China, é uma gestão basicamente surgida nas empresas orientais. Quando nós falamos de reengenharia, é uma resposta americana
a esse princípio da melhoria contínua. Então, tanto a reengenharia quanto a melhoria contínua estão preocupadas com a melhoria dos processos. São princípios, são paradigmas que são utilizados para analisar e construir, otimizar recursos. Mas eles são diferentes. Então, quando a gente fala de um tipo de mudança, esse primeiro aspecto aí que é o tipo de mudança, na reengenharia ele é cultural e estrutural. O que significa cultural? Que é o mesmo caso também que acontece lá na melhoria contínua. As pessoas que executam os processos também precisam mudar o seu enfoque para que o processo seja mudado, para que o processo seja melhorado. Então, nos dois existe uma mudança cultural. Mas no caso da reengenharia, essa mudança também é estrutural. Ela envolve também mudar o ambiente, mudar máquina, mudar setores, mudar a forma. Então, ela é uma mudança mais aprofundada nesse sentido. Quando nós falamos de abordagem, nós falamos que na reengenharia é uma mudança radical. Por que ela é uma mudança radical? Ela é uma mudança que acontece de tempos em tempos. Ela acontece, ocorre essa mudança, os processos são alterados, depois eles chegam num nível de estabilidade durante muito tempo, pode ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos sem serem alterados, e aí surge mais adiante uma necessidade de uma nova mudança. Então, toda vez que nós falamos de reengenharia, nós estamos falando de saltos. Né? O indivíduo, a empresa, ela realiza um salto, é como se ela parasse tudo, repensa tudo, revê todos os seus processos, aqueles que não estão adequados, ela reconstrói esses processos, reimplanta esses processos e estabiliza tudo de novo. No caso da melhoria contínua, a gente está falando de uma abordagem gradual. Existem pequenas alterações que ocorrem semanalmente, mensalmente, às vezes até de forma diária. Então, quem trabalha na melhoria contínua, no caso principalmente os japoneses que trabalham nesse processo de melhoria contínua, esse processo de melhoria contínua ele é gradual, sempre naquela ideia, o que está bom pode ser melhorado. Então vamos fazer pequenas mudanças, vamos fazer pequenas correções. Quando nós falamos de grau de risco, o grau de risco da reengenharia é muito alto porque, como eu disse, você dá um salto, e se você der um salto e o resultado que você esperava não for obtido, você vai ter problema, você pode até, às vezes, não conseguir retornar ao patamar anterior e gerar uma situação de perda de competitividade maior até do que a que você tinha antes de começar o processo da reengenharia. No caso da melhoria contínua, todo o processo de mudança gera risco, mas esse é um risco menor. O âmbito da mudança. Quando a gente fala da reengenharia, a gente está dizendo que basicamente quase que a organização toda muda. É um processo de parada total, de reavaliação total e depois de reconstrução desses processos. No caso da melhoria contínua, muitas vezes esse processo se dá em essa condição de mudança, essa reavaliação, ocorre em um processo, ocorre em 2, ocorre em um departamento, mas não na organização como um todo. O tempo consumido. Como as mudanças são mudanças muito grandes, na reengenharia você leva muito tempo para fazer as mudanças. Então pode ser que essas paradas e esse processo de mudança ele seja um processo bastante complexo. No caso da melhoria contínua, como as mudanças são mais incrementais, elas são menores, então você tem pouco tempo, né? Questão de minutos, questão de dias talvez, quando chega a demorar muito. O fluxo de decisão diz o seguinte: de onde é que está vindo a ordem para que haja essa mudança? No caso da reengenharia, ela é de cima para baixo, é o que a gente chama top-down. Né? Então, o diretor vira e fala, olha, nós estamos tendo problema para vender os nossos produtos, vamos repensar os processos. Então, vem de cima para baixo. Quando a gente fala de melhoria contínua, é de baixo para cima. É o indivíduo que está lá no processo produtivo, é o indivíduo que está no processo administrativo que percebe a necessidade de fazer uma alteração e chama o seu supervisor e fala, nós precisamos intervir nessa parte do processo. Então, ele é um processo que funciona mais ao nível, né, de quem está trabalhando, realizando as atividades corriqueiras ali. Em relação à questão da frequência de ocorrência, né, o autor ele até coloca assim, única vez. Mas a gente tem, eu apresentei aqui, coloquei aqui para vocês, que isso acontece também de forma esparsa. Né? O que significa? Eu faço uma mudança grande, estrutural e cultural, e às vezes eu posso levar meses e anos para passar por um novo processo desse. No caso da melhoria contínua, ela é contínua e constante. O trabalho vai sendo executado continuamente. A mudança ela faz parte do processo. E por fim nós chegamos à base de apoio. O que fundamenta, onde é que estão os princípios que fundamentam
a comparação, essa mudança dos processos. No caso da reengenharia, é a tecnologia da informação. E no caso da melhoria contínua, é o controle que é realizado, o controle dos próprios processos, que busca fazer suportar essa base de gestão. Bem, estamos finalizando esta videoaula. Na próxima videoaula, continuaremos abordando a gestão de processos e falaremos especificamente a respeito da gestão do espaço físico ou layout. Espero que tenham compreendido a importância dos processos para o administrador público e como o seu gerenciamento pode melhorar de maneira significativa a satisfação de todos os envolvidos nos processos da administração pública. Fica então o meu abraço. Peço a todos que continuem aproveitando e participando dos fóruns e das atividades na sala virtual, participando inclusive dos chats, e nos vemos na próxima videoaula.